Graça e paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa e o nosso canal é Encontro com Cristo. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nesse vídeo que nós iremos gravar, nós vamos falar a respeito, o tema é o mesmo objetivos de Pedro era o objetivo de Malco. Quem era Malco? Era um soldado da guarda do sumo sacerdote. Então eu quero, antes de iniciar aqui o vídeo, eu quero aqui ler a palavra de Deus, capítulo 18, e o versículo de número 10 e o versículo de número 11. O 10, quero ler 18, capítulo 18, livro de João, e versículo 10, que diz assim: Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Amém? Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, o que eu quero falar nessa tarde do dia de hoje é a respeito de Pedro e de Malco. Quando nós olhamos aqui no texto, capítulo 18, adiante, você vai ver que fala a respeito da prisão de Jesus ali no jardim do Getsêmani. Quando Jesus ele estava ali no Getsêmani, juntamente com seus discípulos, e chegaram ali Judas, chegou também Malco e os outros demais soldados que faziam a guarda do templo. E eles vieram ali para prender a Jesus. Todos sabem muito bem da história que Judas o trai com um beijo. E os soldados da guarda do templo, eles vieram para prender Jesus. E o que me chama a atenção é que eu quero falar um pouco aqui a respeito ali da guarda do templo também. O templo naquela época de Jesus, ele tinha a guarda, tinha os soldados que guardavam o templo. Quantos soldados que guardavam o templo na época de Jesus? Era 270 soldados que fazia a guarda do templo, ali na época de Jesus, o templo de Salomão. Só que eles não ficavam ali, os 270 de uma vez só, não. Eles eram repartidos 270 em 10 turnos de 27 soldados. E cada dia um turno com 27 soldados, e eles ficavam fazendo a guarda. Então, a guarda ali tinha 27 turnos, aliás, tinha 10 turnos de 27 soldados, e eles revezavam ali para fazer a guarda do templo, para que o templo fosse a todo momento vigiado ali, guardado, protegido ali, para que não houvesse roubo e tal, porque o templo era um templo que tinha muitas coisas preciosas dentro do templo. Então, tinha 270 soldados que ficavam ali dividido em 10 grupos de 27 para fazer o revezamento e cuidar ali da guarda, fazer a guarda do templo. Quando nós olhamos aqui no texto, você vai perceber que eles chegaram para prender Jesus. E ali tinha um que entre eles, ele tinha um nome de Malco. A Bíblia faz questão de mostrar o nome dele, que era Malco. Certamente creio eu que Malco não é mencionado sobre isso, mas eu ouso a me arriscar a dizer que ele era um homem que ele estava ali liderando o grupo
que foi ali para prender naquele dia, que estava fazendo a guarda e que foi enviado para prender Jesus. Ele era o líder. E todos estes soldados que eles faziam a guarda ali, esses 270 soldados que faziam a guarda do templo, eles teriam que ser da descendência sacerdotal, da descendência de Arão. Não poderia jamais fazer guarda do templo ou participar de nenhum ato ali do templo se não fosse pessoa da descendência de Arão. Então Malco, ele era da descendência de Arão. E geralmente os soldados naquela época, quando eles estavam na posição de soldado, eles almejavam depois ser chefe da guarda, né? E depois de que eles passavam no teste como chefe da guarda, eles ficavam aguardando agora a posição para ser sacerdote. Se eles fossem bons soldados, passassem no teste, e se depois eles fossem um bom capitão da guarda do templo, eles eram então agora levado para ser então um sacerdote. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus nesse texto, quando Malco, juntamente com o seu grupo de soldado, eles vão e prende a Jesus, a Bíblia diz que Pedro, ele arranca a espada e ele corta a orelha direita desse soldado, ou chefe da guarda ali, o capitão, ele era um capitão, soldado capitão da guarda que estava ali fazendo a guarda do templo naquele dia, e ele corta a orelha direita de Malco. Pedro corta a orelha dele. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o que é interessante é que o mesmo objetivo de Malco era o objetivo de Pedro. O mesmo objetivo de Pedro era o objetivo de Malco. Por quê? Malco, ele estava fazendo de tudo, andando na sua fidelidade, na sua integridade, para um dia estar na presença de Deus, agradando ao Senhor, fazendo de tudo para estar cuidando das coisas do Senhor. E o objetivo de Pedro também era esse. Ele estava ali, até cometeu esse ato, que foi um ato que ele não deveria ter cometido, porque ele também queria a todo momento defender a causa de Jesus Cristo. Então, sendo assim, ele corta a orelha de Malco, mas o objetivo dos dois era o mesmo. Um para defender a causa de Jesus e o outro para defender a causa do Pai, que era Deus. E quando nós olhamos para o texto, Malco, aí ele, quando ele perde a orelha, que a orelha é cortada por Pedro, ele perde ali agora todo o direito agora de chegar a ser um sacerdote do templo. Porque está registrado em Levítico, capítulo de número 8, versículo 23, quero deixar para a nossa meditação, capítulo 8 de Levítico, e versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. E o degolou, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. Então, quando nós olhamos aqui em Levítico, capítulo de número 8, versículo 23, nós estamos vendo que Moisés, aqui, ele escreveu a respeito de como era na época a consagração dos sacerdotes ali, como foi a consagração de Arão, dos seus filhos, e que seria, né, todas as vezes que fosse, sempre que fosse consagrado uma pessoa sacerdote, como deveria ser. Teria que ser uma pessoa perfeita, teria que ser uma pessoa que já
tivesse passado no teste como um bom soldado, teria que ser uma pessoa que não poderia ter deficiência nenhuma, teria que ser uma pessoa que teria que chegar a ser um capitão também da guarda do templo, teria que ser uma pessoa que fosse fiel também como capitão. Então, Malco, ele tentando ali de todas as formas, prestar fidelidade ali, prendendo a Jesus sem saber, né, que Jesus ali era o Deus verdadeiro. Então, agora Pedro corta a sua orelha. Quando Pedro corta a sua orelha, então Malco agora ele perdeu toda a sua, todo o seu direito de chegar a ser agora um sacerdote. Mas o que me chama a atenção é o que Jesus faz. Jesus, já sabendo de todas as coisas, que aquele homem, todo o projeto daquele homem, toda a aplicação, dedicação daquele homem, através daquela deficiência que ele perde a orelha ali agora, aquilo ali seria impossível ele chegar a conquistar o objetivo que um dia Deus o colocou no seu coração. E Pedro agora é repreendido por Jesus, e Jesus vai, pega a orelha agora, e traz a orelha de Malco, e realiza aquele milagre, colocando a orelha novamente no seu devido lugar. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos, isso é uma coisa muito bonita, que os mesmos objetivos de Pedro eram os mesmos objetivos também de Malco. Pedro conhecia a palavra de Deus, porém, ele falhou porque ele cortou com a espada a orelha de Malco. Mas o objetivo de Malco também era servir a Deus. Mas ele também, por não conhecer, ele falhou por estar prendendo a Jesus para o levar para o sofrimento. Mas Jesus, pela sua bondade e pela sua misericórdia, ele não olha a falha de Pedro e nem a falha de Malco. Ele olha e vê a qualidade, os objetivos que havia na vida de um e na vida de outro. Os projetos que havia na vida de um e que havia na vida de outro. E Jesus, pela sua misericórdia e bondade, ele jamais vai atrapalhar, ele vai deixar de ajudar uma pessoa a realizar os seus projetos, a realizar os sonhos que um dia ele plantou no coração de cada um. Muito pelo contrário, ele vai ajudar, ele vai sempre estar conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, sempre nos mostrando e nos ensinando que tem jeito, que ele é a solução para os nossos problemas e que os nossos problemas não são maiores que o poder dele e que ele é maior que tudo e que a sua misericórdia é tão grande que ele não, em momento algum, ele olha para a deficiência de nenhum que está à esquerda e nenhum que está à direita. Mas o seu objetivo, o objetivo de Jesus, é mostrar que ele sempre esteve aqui na face da terra para ajudar as pessoas a concretizarem os seus sonhos, os seus projetos. E também conosco não é diferente. Jesus já está aqui conosco, independente das nossas fragilidades, para nos ajudar a concretizar os nossos projetos e os nossos sonhos. Amém? Então, deixo aqui esta palavra para a meditação de todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e, permitindo Deus, estaremos gravando mais um vídeo para a honra e para a glória de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, permitindo Deus.